Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser que é apóstolo de Deus, de Cristo, da Bíblia, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. E no meu canal aqui eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Eu estava aqui em casa agora, deitado, né? Terminei de almoçar e estava descansando um pouco o almoço e ouvindo a pregação, né? Do irmão aqui. E eu comecei a pensar, né? Como é bom ter paz com Deus. E normalmente a gente vê a cristandade hoje sem paz com Deus, sem saber o que é ser justificado pela fé. A gente vê Romanos 3, que fala sobre a justificação da fé. Ele começa a vir trazendo que primeiro que não havia quem buscasse a Deus, não havia nenhum justo sequer. Nós temos que entender primeiro que justo de si mesmo não existe ninguém. A gente pode ser pegar e falar assim, Abraão era justo, sim, mas porque ele criou a Deus. E hoje, nessa mesma esfera, a gente é introduzido a partir do momento que cremos em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Como a palavra de Deus nos fala claramente que somos justificados pela fé, leiam Romanos 3, 4 e 5. Aliás, leiam o livro de Romanos todos, que é maravilhoso. Romanos, ele é o Evangelho explicado, onde a gente consegue ver sabe, a profundidade do Evangelho, o que Cristo fez por nós, que em Romanos 3 é muito claro, né? A gente dá para ver que por nós mesmos nós não iríamos até Deus, mas por Jesus Cristo ter nos justificado, ter nos dado essa salvação tão grandiosa, a gente sabe que quando a gente passou a crer, foi porque a gente recebeu vida de Deus. Lá em João 1, a gente já falei sobre isso, né? Que o novo nascimento não vem da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem. E a gente entende que é o mesmo que está em João 6, que todo o que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Onde nós podemos entender que uma vez que conseguimos ir até Jesus Cristo para poder realmente depositar a fé nele, foi porque o Pai nos injetou vida, nos deu vida para podermos a ele, como também está em João 5, que ele fala que assim como o Pai dá a vida a quem ele quer, assim deu ao Filho para poder dar vida a quem ele quer também. A gente entende que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então temos que entender isso. Se nós vamos buscar o Senhor Jesus realmente, é porque recebemos vida de Deus, como está escrito em Efésios 2, no versículo 8, que pela graça somos salvos, ou seja, pela misericórdia de Deus somos salvos, por meio da fé. Então tem que ter fé, a fé é minha. Não é isso? Vamos ver. O que fala lá? Vamos dar uma olhada lá rapidinho. É sempre bom estar relembrando o que a gente sempre está lendo. E o interessante é que Paulo fala sempre isso, né? Não me canso de vos falar as mesmas coisas. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, certamente, não tem obra que eu possa fazer para me salvar. Eu sou salvo por graça, como está escrito em Romanos 11, 6. Mas se é pela graça, já não é mais, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então nós vemos claramente que a salvação por graça é a misericórdia de Deus, é o favor imerecido, é aquilo que a gente não merece. E
Quando entendemos isso, toda a honra e toda a glória é dada somente a Deus. Ou seja, qual é a vontade de Deus? Que toda a glória, toda a honra seja somente dele. O Senhor Jesus pega e mesmo fala em João 7, no versículo acho que 16 e 17, que fala: a doutrina não é minha, mas daquele. Vamos dar uma olhada, estou dando para lá para cá, mas sempre é bom de dar uma conferida. Eu acho que 16, 17, a partir do 15. Então os judeus. Não, é a partir do 17. Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, a gente consegue ver que a doutrina que vem de Deus, ela não vai dar um pingo de glória para o homem. Ela é toda a glória dada para Deus. Ou seja, se eu falar que eu sou salvo por graça, mas eu posso perder a salvação se eu fizer isso ou aquilo, então eu não perdi a salvação porque eu não fizer isso ou aquilo. Então, nem que seja 1% de glória para mim por não ter feito isso ou aquilo. E a palavra de Deus diz totalmente contrária, que o que? Somos salvos pela fé. E quando entendemos isso, essa parte de não poder ter uma glória para o homem, é o mesmo caso de Gálatas. Lá em Gálatas 1, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo ele começa que ele está persuadido, ele está espantado como eles decaíram tão depressa daqueles que o chamou a graça para outro evangelho, o qual não é outro. Ou seja, como é que eles começaram pela fé e agora, não, sou salvo pela graça, por meio da fé, tá certo, ok? Mas se eu não fizer isso ou aquilo, ou se eu fizer isso ou aquilo, eu posso perder a salvação. Então, ele está falando, não, então vocês não estão pela graça. A graça não é o que você faz, não é o que você pode fazer para receber ou pode fazer para se manter. Muitos falam, não, a graça é até a salvação, você ser salvo, e aí depois, para se manter, você tem que fazer. Não, mentira, porque senão não é graça. A gente acabou de ver agora, a gente viu em Efésios 2, no versículo 8 e 9, vimos em Romanos 11, versículo 6, e vimos em João 7, versículo 16 e 17 e 18, que fala claramente, abertamente, que a glória tem que ser toda e somente de Deus. Ou seja, não tem espaço para o homem tomar glória. O Senhor Jesus fala que a única forma de ir ao Pai é indo até Ele, porque Ele é o único caminho, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, não existe outro caminho para o homem ir até Deus. E a palavra de Deus não entra em contradição, ela não mente, ela não pode. A palavra de Deus fala que o Deus que não pode mentir. Então essa palavra é de Deus, então ela não pode mentir. E fica muito claro a gente ver isso. Então sabemos que se alguém realmente é convertido, ela vai querer andar na luz, porque ela vai ter o Espírito Santo de Deus habitando nela. Por mais que ela ande errado, a gente já viu várias vezes que tem palavras de correção. A gente tem Hebreus 12, que fala que todos estamos sujeitos, estamos debaixo de correção, que Deus açoita a todo que recebe por filho. E se alguém está sem correção, da qual todos se têm feito participantes, não sois então filhos, mas porém bastardos. Isso fica muito claro em Hebreus 12. Leia Hebreus 12, é magnífico entender
que um cristão, ele, se andar errado, ele sofre correções. A gente também vê em 1 Coríntios 3, falando sobre que nós somos templos, morada do Espírito Santo de Deus. E se nós somos morada desse templo do Espírito, se nós destruirmos esse templo, não soubermos cuidar dele, que o templo é o que? É o nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo é santo, é a morada do Espírito Santo de Deus. Então, se não soubermos cuidar desse templo, podemos sim até ter o templo o quê? Destruído, como a palavra fala. Mas, todavia, sendo salvo como? Como que pelo fogo, como de raspão, porque creu. E assim é todos nós. Nós temos que entender que aquele que tem obra recebe galardão, e aquele que não tem obra não recebe galardão, sofre o quê? Prejuízo, detrimento, perda. Como fala, leia 1 Coríntios 3, e entenda isso, que lá fala sobre ter ou não ter obras. E no versículo 11, lá começa falando que Paulo lançou como sábio arquiteto o firme fundamento. Qual é? Cristo. Então, quem está na crença de que Cristo morreu pelos nossos pecados, esse está salvo. Realmente esse é um verdadeiro cristão. Só que eu não tenho como ver o coração dessa pessoa. Aí a gente entra em Tiago, que Tiago fala: tens tu fé? Me mostra a tua fé, sim, as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago está tratando ali o que? Horizontalmente, o homem para homem. Como eu posso dar a destra em comunhão ao meu irmão se eu não vejo as obras dele, se ele não anda como um servo de Deus? É isso que aquela palavra de Tiago está falando, porque a palavra de Deus nunca, jamais, de jeito nenhum, de nenhuma maneira, ela pode entrar em contradição. Então, quando a gente entende isso, a gente vai começar até o quê? Paz com Deus, porque nós já fomos justificados que pela fé. E aqui em Romanos 5 tem uma palavra linda, né? E começa assim: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos paz com Deus. Por quê? Porque fizemos alguma coisa? Porque temos que perseverar em fazer isso, aquilo? Temos que... Não! Por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra está bem clara. Porque obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Qual é a esperança da glória de Deus? A gente vê lá em Hebreus que a graça é a prova das coisas que não se veem, mas se esperam. A esperança que se vê já não é mais esperança. Então, como eu posso esperar algo que eu estou vendo? Se eu pego e marco com alguém a que tal hora, e aquela mesma hora a pessoa, já estou vendo a pessoa, por mais que ela esteja um pouquinho distante de mim, eu já vi ela, já não estou mais aguardando, porque ela já chegou. Agora, a fé é aquilo que eu não vejo e eu aguardo, mas aguardo com o quê? Com confiança na palavra do Senhor. É a mesma coisa de eu ter certeza, não, tá, que o pagamento vai cair hoje. O banco, o meu patrão, ele pode falhar, mas Deus não, ele não falha. Se a promessa é essa, então eu tenho a salvação, porque Deus não é tratante. Ele mesmo fala que nós já temos, nós como quando vemos lá, né, já não lembro se foi hoje, se foi ontem, que lá em 1 João 5, ele fala: filhinhos, essas coisas vos escrevo a vós que credes, para que saibais que tendes a vida eterna. Ou seja, aqueles que creem têm a vida eterna. Muitos querem usar até Romanos 10 como terá, talvez. Quem crê e for batizado terá. Ou como se é uma coisa duvidosa. Mas quem crê, quem vier a crer, vai vir a ser salvo. Quem crê será salvo. Você creu? Então você é salvo. Entende? Está falando, se você crer, você será salvo. Se você creu, você é salvo.
Então, as pessoas não entendem essa pequena diferença. Se você vier a crer, você vai vir a ser salvo. Se você já creu, você já está salvo. A palavra de Deus, ela não se contradiz. A gente tem que entender isso. O Senhor Jesus mesmo fala: todo que vem a mim, de modo nenhum, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, é impossível que se perca. Em maneira nenhuma, é impossível. Leia João 6, no versículo 37, está bem claro. Todo que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E agora ele continua: a vontade do Pai é que eu ressuscite a todos os que creem nele. E aí ele bota bem claro. Então, se é a vontade do Pai, ele vai chegar: Pai, não consegui, Pai, perdi. De jeito nenhum. É falar que o seu Jesus é fraco, entendeu? É falar que ele é incapaz. A responsabilidade agora é dele. Se ele falou que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum. Não é que nenhum se perca por conta própria. Não é que nenhum assuma a responsabilidade. Claro que temos a responsabilidade de crer, como Paulo fala em 1 Coríntios 15. Ora, irmãos, vamos dar uma olhada lá. 1 Coríntios 15, versículo 1, né, em diante. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais. Então, temos que perseverar, sim, nesse evangelho, pelo qual também sois salvos. Então, somos salvos. Se é que o conserveis tal como vou-lo anunciei. Então, temos que conservar o evangelho dessa maneira. Dessa maneira. E que maneira? Se não é que crestes em vão. Então, os que não conservam, que não retêm o evangelho dessa maneira, estes fizeram o quê? Creram em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, isso temos que reter categoricamente. Essa é a primeira parte. Que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é uma abreviação do Evangelho. Então, é isso que devemos reter, que devemos perseverar em saber. Não, eu sou salvo. Eu devo falar isso. Eu sou salvo, porque o meu Senhor Jesus morreu por mim. E não porque, não, sou salvo porque eu persevero até o fim. Eu sou salvo porque eu faço isso e aquilo. Não, porque eu não tenho que fazer nada, a não ser crer, reter esse evangelho. Como a palavra está falando, a palavra ela não pode entrar em contradição, ela não pode se opor a ela mesma. Entendeu? Seria Deus estar mentindo contra ele. Jamais. É impossível isso. A palavra de Deus, ela pontua cada coisa perfeitamente. E a gente sabe que aqui é um resumo, por quando tem a profundidade do sangue do Senhor Jesus, apagar os nossos pecados, nos justificar. Somos justificados pela morte do nosso Senhor e pelo seu sangue derramado sobre aquela cruz para nos limpar, nos remir, como a palavra de Deus fala. Então, a justificação pela fé nossa está antenada nisso. Quando nós entendemos que o que Cristo fez, aquela obra, ou seja, naquela cruz, ele está cumprindo a primeira profecia que foi feita no Éden por Deus, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Cristo, naquela cruz, ele estava ali esmagando a cabeça da serpente. Ele eliminou o poder da morte. Então, nós que cremos em Jesus Cristo, estamos mortos juntamente com ele naquela obra que ele fez. Os nossos pecados já foram todos
todos pagos ali naquela cruz, e a palavra de Deus não pode se contradizer. Então, não temos mais nada a pagar a Deus. Ou seja, agora somos devedores do seu amor, e com esse amor que nos constrange, como a palavra de Deus fala, porque se vivemos, para Cristo vivemos, recebemos a liberdade, a vida em Cristo. A nossa vida, a nossa liberdade agora é a liberdade em Cristo. Como eu sempre falo, um navio é livre na água, um carro na pista, um avião no ar, e assim vai, um trem na linha férrea. Então, nós sabemos que somos livres em Cristo, então devemos andar em Cristo. Se sairmos fora de Cristo, podemos vir a perder esse templo, que é o templo do Espírito Santo, a nossa carne, o nosso corpo, porque está andando de uma maneira errada. E, igualmente, eu trouxe 2 pontos no outro vídeo, falando sobre Himeneu e Fileto, de pecado que Paulo mandou, entregou-eles a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Estavam pervertendo o entendimento, a fé de muitos irmãos ali, e esse é um pecado eclesiástico. Então, é um pecado tão pior, tão ruim, quanto um pecado de moral. Em todo caso, a gente tem também o irmão em 1 Coríntios 5, que Paulo manda que ele seja tirado da comunhão e seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou qual isso é a prova mais clara de que um cristão ele pode perder a sua vida, mas sua salvação jamais. Uma pessoa que perde sua salvação é alguém que só professava, alguém que só chegou ao conhecimento da verdade, mas nunca, jamais veio a crer de verdade. Do mesmo jeito que Judas, que aqueles judeus que andavam, viam os sinais do Senhor Jesus e todo o tempo procuravam a ele, mas por quê? Por causa dos sinais que viram? Não, porque os sinais mostravam que ele era o Messias, que ele era o próprio Deus, mas todavia eles procuravam ele. Por quê? Porque tinham se saciado, tinham comido do pão e queriam novamente. Leiam João 6, que fala sobre isso, que fala sobre aqueles que estão indo buscar o seu estômago, o seu ventre. Só vê o Senhor Jesus como um gênio da lâmpada mágica, ao qual eles se esfregam e ele satisfaz os desejos deles. Entendam, na arca de Noé, que é uma figura de Cristo, também teve muita gente que trabalhou lá, recebeu, mas nunca creu, nunca entrou na arca. Porquanto poderia vir alguém que nunca trabalhou naquela arca, e se cresce e entrasse antes da porta se fechar, teria sido salvo. E assim, do mesmo jeito é hoje. A graça é de graça, não precisa fazer nada a não ser crer. É por fé. E se a fé não vem de nós, é dom de Deus. Mas quando alguém crê realmente, ela vai entender que, nossa, é maravilhoso, é grandioso. Isso, sabe, é uma coisa que não tem como explicar. É algo que nenhum homem tem o que fazer, só ser grato a Deus. Entende? Então, muitos assim hoje também, infelizmente, como lá na arca, vão ficar de fora, porque acham que tem que fazer alguma coisa. Acham que não, só acreditar nisso aí, não sei não, hein? Não é legal não. Pode ser que tenha algum outro que está em dúvida, como fala lá em Judas, que tem alguns que estão em dúvidas, convém para que eles sejam arrebatados pelo fogo, ou seja, sair na hora do juízo. Então, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe os que são seus, todo aquele que é de Cristo vai até ele, mas a palavra fala que nós devemos pregar o evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se ninguém foi enviado, como é que eles ouvirão? Como crerão? Então a palavra de Deus, leia Romanos 10, mas voltando para Romanos
5. E vamos dar continuidade do capítulo 3, porque eu vejo muitas pessoas pregando o evangelho hoje, um evangelho de prosperidade, que Deus vai te botar não veio para te botar por cauda, mas por cabeça, que Deus vai abençoar seu salário, sua família, Deus vai entrar com providência na sua vida, e agora tudo é não sei o que, Deus vai colocar sua causa à frente, ou seja, ainda é um Deus corrupto, que ele tira as causas dos outros, bota final e atua para frente. Deus é justo, ele jamais faz isso. Ele pode acelerar o processo para aquelas pessoas que estão à frente serem logo os processos, os atendimentos médicos, para que eles possam ser resolvidos para chegar à sua vez. Mas Deus, de maneira nenhuma, é um Deus que trapaceiro, que faz uma coisa para um e para o outro não. Entenda que o Deus é bom para todos. Ele é o mesmo Deus que faz o sol brilhar para aquele que é bom e para o ruim. Ele é o mesmo Deus que faz chover tanto para aquele que é bom quanto para aquele ruim. Deus é o mesmo para todos. É o mesmo que faz a seca em um lugar para quem é bom e para quem é ruim. Então, todo o tempo nós temos que entender que as coisas de Deus não é preferência, alguma coisa assim. Claro que um servo de Deus tem preferência, mas a gente todo tempo vai ver que um cristão, ele pode perder a sua vida aqui na terra para poder dar um testemunho. Hoje em dia, graças a Deus, aqui no Brasil, nós não temos isso. O Senhor é bom, tem nos poupado disso, mas a gente vê na África, em países muçulmanos, na Índia, que muitos irmãos têm sofrido pela perseguição, pela morte mesmo física. Aqui no Brasil, nossas provações são psicológicas, a família deixando de falar com a gente, amigos se afastando. Por quê? Porque o mundo não conhece a Deus, então automaticamente não vai querer ter contato com luz, porque nós somos a luz nesse mundo aqui. Nós refletimos a glória do Senhor Jesus quando estamos andando na presença dele. Um cristão que não está andando de acordo é um cristão que está coberto, que está andando cheio de lama, de poeira. Como um espelho vai refletir se ele estiver tampado de lama? Não vai. E isso é o que acontece com muito cristão, de estar andando nesse mundo. Ele fica sujo, ele precisa da água da palavra para poder limpar ele, para ele realmente começar a refletir a luz de Cristo. Vamos lá, senão a gente vai demorar muito. E não somente isto, mas também gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa palavra é que deve ser pregada a verdade, e não coisas agradáveis, como a gente já viu lá em 2 Timóteo 4, que fala que viria tempo que não suportariam a sã doutrina, mas sentindo comichão nos ouvidos para ouvir coisas agradáveis, ajuntariam para si falsos mestres. Então, os homens procuram um lugar onde queiram ouvir coisas boas, coisas agradáveis. Só que a palavra de Deus, ela fala bem claro, depois que somos salvos, estamos aqui enviados pelo Senhor Jesus, como ele mesmo fala. Vamos dar uma ideia em João 17. A partir do versículo 20. Rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então ele está rogando pelos discípulos, pelos apóstolos, e também está rogando por nós que havíamos de crer pela sua palavra.
para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, para que o mundo creia que o Pai enviaste o Senhor Jesus por meio do nosso testemunho, e eu lhes dei eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste e amaste a eles, assim como me amaste, como me amaste a mim. Então nós vemos aqui claramente ele falando a respeito disso. Aqui no versículo 18, eu queria achar esse versículo. Eu acabei pulando direto para o 20. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, todo o tempo, assim como o Senhor assim como Deus enviou o Senhor Jesus, ele também nos envia assim que nós recebemos a salvação, assim que somos selados por esse Espírito Santo que agora, hoje, habita no cristão individualmente e coletivamente na igreja. Automaticamente nós devemos fazer o quê? Nos santificar, andar na palavra, na verdade. E todavia, sabemos que ele nos enviou, nós somos enviados. Por que nós não somos salvos e subimos de uma única vez? Não, porque ele quer que nós demos um testemunho, como a gente leu do capítulo 20 em diante. Então, nós devemos dar esse testemunho e também que para conhecer mais do nosso Senhor, que é o que tem de mais precioso na vida de um cristão. E também vamos dar uma ida em Tiago 1, a partir do versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, ou seja, grande alegria. Entende? Grande gozo, grande alegria. O passardes por várias provações. Entende? Sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então ele fala novamente, mesma coisa que Paulo falou em Romanos 5, Tiago está falando aqui em Tiago 1, e ele vai trazendo essa questão que a gente precisa passar por isso. A gente vai ver também aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, ele começa falando: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, graça, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, essa esperança é a certeza, é a prova da fé, da nossa fé, entende isso? Para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós, pela qual
que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé. Então nós somos guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Então essa é a nossa esperança. Nós devemos estar sempre esperando por isso. E a esperança que se vê não é esperança. Como alguém pode esperar algo que está vendo? E a fé, o que? O cristão vive pela fé, de fé em fé. A palavra de Deus tem vários lugares que falam sobre isso, sobre o cristão viver pela fé e não por vista, não pelo que ele vê, mas pelo que ele espera da palavra de Deus, da confiança que ele tem na palavra do Senhor Jesus, na palavra do Pai. E todavia é isso que o cristão deve ter, na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo. Entenda, esse pouco de tempo é o pouco de tempo que nos resta na carne, na vida, nessa vida que vivemos aqui na Terra, sendo necessário, então é necessário, estejais contristados por várias provações. Lá Tiago entrou que era grande alegria, e já Pedro já colocou que é necessário que nos contristemos, porque ao mesmo tempo que é motivo de alegria, que somos participantes das aflições de Cristo, em todo tempo isso vai ser uma tristeza na nossa carne, mas somente na carne, porque quando sabemos que tudo isso faz parte dessa obra que deve exterminar nossa carne mesmo, deve aniquilar ela, para o quê? Para que toda a glória seja do Senhor Jesus. Qualquer coisa que eu faça que dê glória para mim, não é de Deus, é da minha carne. E qualquer coisa que vem do Senhor não é cansativo, não é esforço. Pelo contrário, é fruto. Então, os frutos não são pesados, não são cansativos. Os frutos nascem naturalmente. As provas, as lapidações vão dar trabalho, sim, mas vão dar trabalho para a nossa carne sair de foco. Quando a gente não suporta mais, a gente vê o apóstolo Paulo falando que até da vida ele tinha desistido, já tinha desacreditado por causa de tamanha perseguição que ele está passando, de provação. Mas, todavia, ele sabia que o Senhor estava com ele todo o tempo. Então, a gente sabe que isso, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, ou seja, pelo juízo de Deus. O Senhor conhece, sabe apurar um ouro. Ele tem que tirar a escória, ele tem que tirar tudo o que não presta. Redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o nosso trabalho aqui é esse. Em 1 Pedro 4, versículo 12, eu adoro esse versículo, porque esses capítulos são maravilhosos, são os versículos que entristecem a nossa carne, mas nos alegra o nosso espírito, nosso homem interior que se renova de dia em dia, como a palavra fala. Ele se alegra em saber que está tudo normal. Amados, não estranhei a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, não é nada estranho um cristão estar passando por provações, perseguições, por problemas de família, problemas de saúde. A gente tem que entender que a gente vai ter provações, que essas vêm da parte de Deus, e vamos ter esqueço o nome, correções que são dadas pela nossa concupiscência, pela nossa esqueci, mas aqui vai ter, que eu vou lembrar que vai ter a palavra aqui. Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da
sua glória vos regozijeis e exorteis. Então, nós temos que saber que tudo isso nós somos participantes das aflições. Então, a tribulação. Então, as tribulações, todavia, nós temos as provações e as tribulações, que são diferentes uma da outra. As tribulações vêm de Deus para nos experimentar, para poder, sabe, são coisas necessárias. E acabei de esquecer o nome de novo. E as minha mente está mente de velho já, não está retendo muito bem não. Então a gente vai ver todo o tempo que vou lembrar. Então a gente vai ver todo o tempo que essas coisas vão vindo da gente, vai vindo do homem, porque as provações vêm de Deus, mas como eu posso esquecer o nome, assim, cara? Eu tô com minha mente muito ruim. E, assim, eu estou desde ontem esquecendo o nome e eu tento, leio, revejo, aí lembro, esqueço depois de novo. Mas faz parte. Então, a gente vê todo o tempo que as aflições fazem parte, tudo isso fazem parte. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então, se somos vituperados, se passamos essas provações, se passamos essas perseguições, se padecemos pelo nome de Cristo, se estamos em alguma enfermidade, mas tendo essa mesma enfermidade, damos um bom testemunho, não ficamos murmurando, que o Senhor não quer que nós murmuremos, Ele quer em todo tempo que nós demos graças, como a palavra de Deus fala, em tudo dai graça. Nós devemos ser firmes para com o Senhor, sendo obedientes, assim como Cristo foi. Sabemos que o Senhor Jesus, ele foi muito além da gente, nenhum de nós aguentaria, não estou dizendo morrer ali na cruz, mas suportar o que ele suportou, que ele carregou todos os nossos pecados sobre ele, e ele não precisava fazer isso, mas ele fez isso por amor ao Pai e a nós. E isso é muito importante. É esse amor com que ele nos amou, que ele quer que nós nos entregamos por ele, que nós vivemos para ele. Também no mesmo caráter. Claro que, todavia, nós temos as nossas concupiscências, nós temos a nossa carne nos prejudicando todo o tempo, mas não devemos ouvir um cadáver, um defunto. Você escuta um defunto e é o que a nossa carne ela é um defunto. Ela vai esboçar algumas reações que não devemos dar ouvido. Devemos dar ouvido à palavra de Deus. Não devemos ouvir o nosso coração, não devemos ouvir os nossos pensamentos, mas devemos trocar os nossos pensamentos pelos pensamentos do Senhor, mediante a palavra de Deus. Então, é a única maneira de ter a mente preenchida é com a água da palavra, entende? Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. Então, todo tempo, glorificar a Deus no nome do Senhor. Então, se padecemos como cristão, a gente não deve padecer como malfeitor, como quem se entremete em negócios alheios dessa vida. Nós vemos Paulo falar para Timóteo para sofrer com ele como bom soldado, um bom soldado de Cristo. E ele fala que um soldado alistado para a guerra não se entremete com o negócio dessa vida. Essa coisa de política, de querer ter uma coisa que a gente não deve se ocupar com isso. O próprio Senhor fala para nós atentarmos às coisas do alto, de cima, do céu.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é ter confiança que o Senhor está cuidando de nós, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? Então, se o julgamento começa por nós temos de entender, se nós andamos errado, nós estamos sujeitos à correção. Nós vamos passar o tribunal de Cristo, ele em partes. Uma parte já começa aqui, a nosso caráter de que nós fizemos de errado, a correção já vem sobre nós aqui, porque depois nosso caráter do nosso tribunal é diferente. É um tribunal para avaliar as obras e não para ver se a gente vai para o céu ou não. Mas sim, a gente vai para o céu. E aí, agora voltamos lá para 1 Coríntios 3, para ver o que? Se alguém tem obra, receberá galardão. Se alguém não tem, sofrerá detrimento, sofrerá perda. Mas o tal será todavia salvo como que pelo fogo. A palavra de Deus não pode entrar em contradição. A gente vê lá que em 2 Coríntios 5 também fala sobre o tribunal de Cristo. Então, nós iremos receber o que fizemos por meio do nosso corpo, desde quando nem sonhávamos em ser cristãos, até o momento de nossa morte, de tudo que fizemos. Então, receberemos perda por não ter feito obra, ou receberemos galardão, mas o tribunal de Cristo já opera como essa palavra faz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? Então, aqueles que desobedecem o evangelho de Deus, esses estão lascados, esses estão mal, estão, sabe? O final deles é triste. E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? A pergunta é, no lago de fogo. Porque se o justo aqui é o quê? É alguém que foi justificado. Não existe nenhum homem justo a não ser o Senhor Jesus. E lembra lá de Romanos 3 que fala que ele não viu nenhum justo sequer, ele não viu quem buscasse a Deus. Então, todo o tempo, ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para poder morrer por nós, para nos justificar, justificados pelo sangue de Cristo, justificado por Cristo, temos a remissão dos nossos pecados. Último versículo aqui, né? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, para praticando o bem. Então devemos confiar as nossas almas ao Criador, praticando o bem. Em todavia, nós vamos sofrer aflições, vamos sofrer tribulações, vai ser ruim? Vai, para a carne, mas todo tempo nós devemos nos regozijar, como a palavra de Deus fala, regozijai-vos sempre, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos na esperança da glória de Deus, regozijai-vos em saber que nós já estamos salvos, regozijai-vos em saber que Ele nos ama. É essa a felicidade que um cristão tem aqui na terra, porque Ele mesmo fala, no mundo tereis aflição, pois eu também tive. Ele, Senhor Jesus, fala, eu venci o mundo. Então, se o Senhor Jesus venceu o mundo e nós estamos nele, nós já vencemos o mundo. Isso é simples, é entender. Eu estou em Cristo. Cristo venceu o mundo, eu já venci. Em 1 João, ele fala também, quem que vence o mundo? Senão a nossa fé. Vamos dar, para terminar, vamos terminar lá em 1 João, versículo, capítulo 5, né?
Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Voltando rapidinho, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a fé é a vitória que vence o mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, quem é que vence? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam. Se recebemos os testemunhos dos homens, o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porque não crê no testemunho que Deus de seu Filho dá. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Então, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Então, quem tem Jesus tem a vida. Quem tem o Senhor Jesus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E a palavra é muito clara, para que saibais que tendes a vida eterna. Você tem a vida. E a palavra de Deus fala: quem crê em Jesus tem a vida eterna. Ou seja, se você crê, você terá. Você creu, então você tem. Entenda, tem. É certo, a certeza é essa. Se você crer, terá. Se você crer, será salvo. Você creu? Então você é salvo. Entende a diferença? É essa diferença que nós temos que botar na nossa cabeça. Eu não criei ainda. Se eu creio, você salvo, é? Tá bom, eu creio. Então eu sou salvo. É isso que a palavra de Deus está falando. E muita gente fica, não, aí sabe-se lá, no último dia, bota como se Deus fosse um tratante, alguém duvidoso. Será que dá para confiar em Deus mesmo? Sei lá. Se Deus é muito confiante, não. É até nojento pensar uma coisa dessa, mas infelizmente dá para ver que é isso. Parece que muita gente acha que Deus é alguém que é um tratante, que alguém que sei não se Deus é de confiança. É isso que o homem tem falado. Quando fala, não, será, não é será, é certeza. Eu creio, eu sou salvo, eu tenho a vida eterna, porque eu tenho Cristo. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A palavra de Deus é bem clara quanto a isso. Quando eu tenho essa certeza da minha salvação, não porque eu tenha feito alguma coisa, eu não fiz nada a não ser crer. E se eu criei, foi porque Deus quis assim. Então, essa é a vontade de Deus nas nossas vidas, que nós venhamos a crer. Temos a responsabilidade de crer. E quando cremos, descobrimos que até o crer não vem de nós, é dom de Deus. Fiquem com Deus. Espero que a palavra ajude a vocês entenderem que, se vocês creem, tem a vida eterna, tem a salvação, tem Cristo, tem a salvação.
Fique com Deus. Amém.